Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Bem, a princípio nós precisamos entender que há uma transição, nenhum dos três é igual. E eu preciso entender para que a vida de Deus possa realmente ser manifesta em mim. Às vezes a gente fica com medo de falar de inferno, fica com medo de falar do céu. E quando fala de céu, algumas pessoas, ai meu Deus do céu, ai, está falando de céu porque alguém vai morrer. Ai, nossa, está falando de inferno porque, ai meu Deus, não fala disso não. Não é bíblico. Jesus falou sobre o inferno várias e várias vezes na Bíblia, várias e várias vezes. Falou sobre o céu várias e várias vezes. E muito mais sobre inferno e céu do que sobre a terra. A terra, ele disse, é um lugar de passagem, vocês são peregrinos. Só para a gente entender, depois que essa carcaça acaba e ela morre, ela vai para a sepultura. E acabou. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Não acabou só na sepultura. Então, há algo depois disso. E eu preciso saber o que há depois da morte. E é importante que a gente saiba disso, tá bom? Bem, o inferno. Na Bíblia, a tradução inferno, ela gera um monte de polêmicas, porque inferno não só significa aquele lugar de sofrimento. Inferno significa sepultura, lugar de morte. Então, quando traduziram, não trouxeram o original, trouxeram a palavra inferno. Tem a palavra Guiena, tem o Hades, tem o Tártaro. Então, tem várias formas de falar sobre o inferno, mas para dizer que é um lugar de tortura, como o lago de fogo e como também um lugar de sepultura. Mas eu não vou entrar neste assunto. Nós vamos entrar neste assunto no culto de doutrina, nas quintas-feiras, tá ok? Mas hoje nós vamos falar sobre o inferno que é tão temido pelas pessoas. O inferno de dor. Porque no inferno, lá em Mateus capítulo 13, versículo 42, desculpe, eu não passei para você os versículos. Mas devagarzinho, eu não vou demorar, vou ser breve, em nome de Jesus. Mas eu quero trazer alguns entendimentos sobre o inferno. O que a Bíblia fala? Eu não vou trazer todos os versículos, porque senão a gente acaba amanhã. Mas olha alguns versículos só para a gente poder entender. Mateus capítulo 13, quem não trouxe Bíblia pode ler na tela aí atrás, ou na frente de vocês, eu que estou vendo atrás. Mateus capítulo 13, versículo 42 diz assim: E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. A primeira informação que eu vejo do inferno é que lá haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Há uma doença chamada bruxismo, acho que é assim que se fala, que a pessoa dormindo fica rangendo e torcendo os dentes. Quando a pessoa acorda, alguns ficam com dente mole, dente quebrado. E o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Abre comigo no livro de Marcos, capítulo 9. Eu vou ler apenas um versículo, vou explicar sobre ele. Depois vocês gravem os textos e leem todo o contexto. Porque aqui a gente gosta de estudar a Bíblia. Não adianta eu ler um versículo só e falar, o pastor falou que é isso. Mas vai conferir em casa. Pega a sua Bíblia mesmo que você tem em casa, e confira todo o texto. Tá bom? Marcos, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 44. Mas essa mesma frase está escrita no 46 e no 48. Mas eu vou ler só o 44. Onde o seu bicho não morre. E o fogo nunca... Esse lugar é o chamado lugar, é o Guiena. É o Vale de Rinom. Havia em Israel, fora dos muros de Israel, um vale onde Manassés sacrificava os seus filhos. E esse vale foi chamado Vale de Rinom, porque naquele lugar, lá naquele vale, as pessoas depositavam lixos, pessoas mortas, lá nesse Vale de Rinom, que é o Guiena. Jesus começa a falar com as pessoas que estão à sua volta, dizendo: se a tua mão te fizer pecar, arranca, joga no Vale de Rinom, joga fora, porque é melhor você entrar sem um braço no céu
do que todo o teu corpo perecer. Ok? E aí ele fala sobre os pés, e ele também fala sobre os olhos. Se te faz pecar, joga fora, para que você não seja lançado no vale de Rinom. O vale de Rinom, Jesus queria mostrar para aquelas pessoas o seguinte, que no vale de Rinom, prestem atenção em nome de Jesus, que no vale de Rinom, o fogo nunca se apaga. Ele mostrou o vale para aquelas pessoas. Vocês estão vendo o vale, fora de Israel estão vendo o vale. Naquele vale o fogo não se apaga, porque as pessoas iam jogando lixo naquele lugar, e o fogo não parava. Ele está dizendo, está vendo o vale? Ali o fogo não se apaga. O inferno, o lugar dos desobedientes é como aquele vale. Vão queimar, o fogo vai arder continuamente. Vai ser um lugar de podridão, porque ele diz ainda assim, onde o seu bicho não morre. Já viu quando a carne está em putrefação, aqueles vermezinhos? É como se fosse isso. Jesus está falando, o inferno é desse jeito. Então é melhor você pegar uma parte do seu corpo que está te fazendo pecar para que você não entre neste lugar de fogo eterno, onde o bicho não morre. É Jesus que está falando. Você pode pegar em qualquer Bíblia e ver as traduções no Google. Está lá, Vale de Guiena, lugar de morte, lugar de fogo que não se apaga. Ok? Abre comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Também este, versículo 10, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, presta atenção nisso, sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem. Aquele que receber o sinal do seu nome. Entenda, o sinal da besta esquece o número 66, isso é para a gente estudar depois. Mas o sinal da besta é aquele que não tem na sua fronte, aquele que não tem nas suas obras, na sua estampa, na sua cara, o sinal de quem ama a Deus, de quem adora a Deus, de quem serve a Deus. E as suas obras identificam isso, que ele faz coisas contrárias a Deus. Esses são os que adoram a besta, tá bom? E o que ele está dizendo? Ele está dizendo primeiro, que no versículo 10, que este também receberá o vinho da ira. O vinho da ira. Entendem uma coisa que não tem no inferno, a bondade de Deus. No inferno não tem bondade de Deus. No inferno não tem música de alegria. No inferno não tem prazer constante. No inferno só tem dor, choro, ranger de dentes, sofrimento, angústia, tristeza, lamento, remorso, ódio, solidão, trevas, escuridão, calor, chagas eternamente. Toda a Bíblia, quando se fala de Guiena, quando se fala de inferno, lugar de tormento, se fala que é eternamente. Todo lugar. É um lugar de choro constante. Há algumas ideias de que isso não é verdade, mas alguém quer pagar para ver? Abre lá, em Lucas capítulo 16, versículo 24. A ideia de inferno é que é um lugar tenebroso, um lugar de morte, um lugar de mau cheiro, um lugar de lembranças ruins eternamente. E o pior do inferno é essa passagem. Jesus conta uma parábola. E aí fala do rico e de Lázaro. E aí ele mostra algo que acontece no inferno que é para a gente pensar.
Versículo 24. Eu só vou ler o versículo 24. Eu falei? Falei. E chamando disse, isso rico, que está no inferno, sendo torturado: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Parece que quando nós olhamos para a leitura bíblica, que aqueles que estão no inferno têm a condição ainda de ver quem está em paz. Tem a condição ainda de ver quem está em prazer. Mas quem está no inferno tem a sua vida completamente interrompida para quem está na terra e para quem está no céu. É sofrimento e dor constante, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. É hora da gente começar a refletir e começar a entender das coisas que nós vemos e observamos, para ver se realmente o que Deus quer para a nossa vida é a vida que levamos. Vamos falar um pouquinho de céu. Vamos mudar um pouquinho essa história agora. Apocalipse capítulo 21, e eu só vou ler esse texto. Tem muitos, mas muitos outros textos que falam do céu. Apocalipse 21, eu vou ler primeiro do versículo 1 ao 5, depois eu vou pular do 22 ao 27. Depois leiam, muito legal. Apocalipse 21. A partir do 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. Ponto. Entenda o seguinte: o que existe em terra e céu vai ser desfeito para um novo. Ok? E vi um novo céu e uma nova terra. E ele continua dizendo assim: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Foi-se, acabou-se, já era. E o mar já não existe. Abra um parênteses para a gente poder entender mar no livro de Apocalipse. E eu já vou abrir um outro parênteses além desse. Mar em livro de Apocalipse pode dizer tormento, pode-se dizer tribulação, pode-se falar de uma situação difícil, mas também pode falar de povos. Nesse momento, o que João está vendo, o que Jesus está falando com ele, é que vão passar o céu e a terra, e os povos, as nações, não existirão mais. Por que não? Por que não vai mais haver o japonês, o argentino, o italiano? Por que não vai mais haver as diferenças? Por quê? Porque haverá só um povo. Então, essa primeira ideia de criação, ela vai passar, ela vai acabar. Então, no céu haverá novos céus e nova terra, e um povo. Olha para ver se não é isso. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. A nova Jerusalém, quando se fala de Jerusalém, se fala de um povo que ama o seu Deus, de um lugar santo. Então ele usa a expressão de Nova Jerusalém para falar de uma noiva, de uma única noiva que vai ser preparada para o seu marido. A igreja, vou falar igreja não para as pessoas poderem entender e achar que a gente fala que é só os evangélicos que vai ser crente. Vão ser salvos. Vão ser salvos aqueles que creem em Jesus e entregaram a sua vida a Ele, porque Ele é Senhor da vida. Então aqueles que entregaram, eles vão ser preparados como se fosse um lugar santo, preparados para Deus, adornados para Deus. Quando se fala de casamento, a gente precisa entender que é uma ideia e também para que a gente entenda na nossa mente que é algo que se junta. O que é um casamento? Um homem e uma mulher, e eles se juntam, e se tornam os dois uma só carne. Ok? Claro, tem um monte de diferença, né? Um quer bater no outro, tem aquelas coisas que é normal de casamento, né? É óbvio,
mas os dois se tornam uma só carne. Moram na mesma casa, desfrutam do mesmo salário, pelo menos tem que ser assim, né? Desfrutam do mesmo cartão. Calma, né? Então, casamento é isso. Ó, viu? Até ele gostou. Então, esse é o casamento. O que João está vendo é isso. Uma cidade que vem adornada, preparada para um casamento. Isso quer dizer que Deus vai estar presente o tempo todo. Vocês estão vendo Deus aqui? Não, né? Mas Ele está presente. Mas lá no céu, nós o veremos. Nós teremos acesso, contato. Isso é demais. Olha a continuação da leitura, vamos lá? E eu ouvi uma grande voz do céu, versículo 3, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então o versículo 3 completa, correto? É um povo preparado para o seu Deus. Ele será o Deus desse povo, e esse povo será o povo desse Deus. Ok? Serão um só. Vamos lá, versículo 4. E é a parte extraordinária agora. Olha só. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Tem alguém passando com dificuldade aí? Algum problema? No céu, acabou. Não tem mais. Deus limpará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que está assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quando você escuta alguém falar assim, é verdade que eu estou falando, o que ele quer dizer? Que não é mentira, que é fato. Então, quando ele diz que é verdadeiro e fiel, ele está dizendo o seguinte: pode acreditar, põe crédito nisso, porque é fato. E não é só verdade, como eu sou fiel em cumprir. Isso não é bom? Porque quando alguém fala para você assim, um político, né? A gente gosta muito de falar de política, né? Eu prometo que nessa rua vou fazer isso, isso e aquilo. Aí você acredita. E aí o que acontece? Nada. Ele deixou de ser verdadeiro e fiel. O que Jesus nos traz é que o que ele vai fazer é de verdade e tem fidelidade. Ele não preparou e deixou para lá. Ele preparou e vai nos conduzir para lá. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão aqui? Amém? Então, o céu é um lugar onde não há choro. Há a presença de Deus, e nada do que vemos no inferno haverá no céu. Versículo 22. Vocês percebem que lá em cima nós lemos falando que de tabernáculo, falando de Nova Jerusalém, e agora no versículo de 2 ele vai falar que não há templo. O tabernáculo era o lugar onde o povo ia para encontrar com Deus. E agora ele está mostrando que o tabernáculo somos nós, a cidade somos nós, o povo somos nós. E agora ele vai dizer que não há templo. Vocês não vão precisar sair para ir buscar Deus em algum lugar. Olha como diz, versículo 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 23, e a cidade não necessita de sol nem lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vocês já viram algum lugar que não tem escuridão? No céu não haverá escuridão. Marlete, lá você não vai dormir, Marlete. Não vai dormir. A gente tem uma ideia estranha de céu. Vai trabalhar, vai. Mas você vai descansar com muito prazer no trabalho do Senhor. Entenda uma coisa muito importante. Uma vez eu vi um filme, vou lembrar, tá, Lúcia? Do Mazzaropi.
Você estava vendo. Alguém estava vendo. Já era. Então, do Mazzaropi. E ele estava lá no céu, morreu e foi para o céu. Ele estava com um velhinho sentado num banco de praça. E aí aquela morbidão, aquela coisa sem graça. E o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sentado num trono, com um velhinho com a bengala lá, olhando para as pessoas, passeando na praça. Gente, o céu não é assim, não. Essa é a mentalidade do mundo, de achar que o céu é sem graça. O céu é um lugar de conhecimento. O céu é o lugar onde o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, está e vai nos revelar todo o seu conhecimento eternamente, porque o conhecimento de Deus não é limitado como o nosso. Ele é eterno. Não haverá indisposição, haverá prazer constante. No inferno, infelicidade. No céu, prazer constante. Porque Ele está lá. A bondade dele está lá. Olha só, versículo 25. Eu li o versículo 24? Não, 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. A gente tranca a porta por causa de quê? Que pode entrar um ladrão, pode entrar alguém para fazer algum mal. Não tem porta. Percebe, olha a leitura, versículo 26. E ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará, versículo 27, e não entrará de maneira nenhuma nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O céu é um lugar para alguns, não é para todos. O inferno é um lugar para alguns e não é para todos. Há uma divisão, não existe um lugar meio termo, ou é céu ou é inferno. No céu, vida, alegria, felicidade, conhecimento, força, paz, ânimo, vigor, descanso. Essa palavra vem aqui dentro. Descanso. Tem hora que a gente fala, meu Deus, não tem um descanso. No céu tem descanso, igualdade, fartura, justiça, harmonia, luz, verdade, conhecimento de todos, amor e prazer eterno. No céu é um lugar onde nós teremos prazer de estar com as pessoas. Pense em alguém que você não gosta de ouvir. Esquece o céu. Esquece o céu. Pensa alguém que quando liga para você, você fala, pelo amor de Deus, está me ligando. Ou atendo ou não atendo. Patrão, né, gente? Ops, meu Deus, está gravando. Mas pensa em alguém que você fala assim, meu Deus do céu. Ou então que você está com alguma dívida. Ou então alguma coisa que aconteceu que você tem uma certa disputa com a pessoa. No céu não tem. Não há diferença. É igual. Não tem rico nem pobre. Não haverá miséria. No céu não tem. É alegria, é paz constante. Sabe por que a gente não consegue entender isso? Porque nós vivemos no planeta Terra. E é sobre o planeta Terra que eu quero dar ênfase. Sobre este lugar que eu quero que vocês comecem a entender e a compreender. Na Terra, neste lugar, você tem provas do que é céu e do que é inferno. Basta você perceber e entender. Basta você procurar saber. Vamos ler alguns versículos para a gente poder entender. O primeiro versículo que eu vou ler é Mateus capítulo 5, versículo 45. A terra, não só os crentes são abençoados. Não. Não é só quem faz boas coisas que é abençoado.
Não, na terra não. Olha o que diz aqui. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos, e no planeta Terra, neste lugar que nós moramos, há chuva e sol para todo mundo. Você, às vezes, coisas que a gente acha injusto, porque você olha assim, como que aquela pessoa tão má, tão ruim, eu sinto ódio dela, né? As pessoas falam assim, né? Não sou eu que falo não. Mas como que aquela pessoa tem tanto, e aquela pessoa que é tão boa, não tem nada? Nunca passaram também de vocês? Quando você vê uma situação tão horrível na vida de alguém, ou uma criança que toma uma bala num lugar aí, que a gente faz, como que pode isso? Ninguém pensa isso, não. Mas aqui é assim. Aqui é assim. É para todos. Não tem diferença. Uns pegaram Covid e ficaram muito ruins. Outro não fez nem cosquinha. Eu vi gente com o pulmão estragado, com a cabeça ruim, com o coração batendo mal, sair da Covid. Eu vi. E eu vi gente, tipo pastor assim, forte, bonito, se dá mal. Como que pode? Na minha cabeça é injusto isso. Mas esse lugar, você consegue perceber o que é bom e o que é ruim. No inferno só maldade. No céu só bondade. Na terra é o lugar de decidir. Porque aqui você está vendo. Aqui não tem colher de chá para um e para outro, não. Parece que tem. Aqui há paz e há sofrimento para todos. Um dia você está muito bem, outro dia você está muito mal. Um dia tua pressão, né, Magna? Tá neném. No outro dia, tá para lá de Bagdá. Magna e Bagdá. Agora combinou. Mas é assim. Eu fui cortar o cabelo outro dia. Parei na frente do espelho porque eu corto meu cabelo. Não gosto de ir no barbeiro, não. Comecei a cortar. Eu falei, cara, tem uns vácuos aqui. Não tinha esses vácuos. Tá começando a cair. Aqui na terra é assim. Nós envelhecemos. Nós envelhecemos. Nós endoidamos. O prazer esgota, acaba. Aqui na terra é assim. Olha aí comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Só para a gente poder entender uma coisa importante de se observar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Esse texto fala de ressurreição. Havia algumas pessoas, chamados saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Não acreditavam. Aí Paulo escreve um texto gigante para falar sobre ressurreição. Para que as pessoas comecem a compreender que há ressurreição. E aí ele para nesse versículo e diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você se limita a se esmerar só aqui para a terra, achando que vai estar tudo bem, você e eu somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você diz que ama a Jesus, mas se limita a este mundo, que é caído, que é turbulento, que é cheio de dificuldades, você e eu somos os mais miseráveis de todos os homens. Na terra é assim. Esse corpo padece. E se eu quiser amontoar riquezas neste mundo, achando que as minhas riquezas vão me levar à eternidade, coitado de nós. Abra um parênteses. Eu não estou dizendo aqui que você não deve trabalhar. Eu não estou dizendo que você não deve se esmerar. Eu estava lembrando até de uma mensagem que eu preguei há um tempo. De vez em quando eu gosto de olhar para poder ver as quantidades de besteira que eu falei e as quantidades de coisa que eu preciso corrigir. Porque eu sei que eu erro, e muito.
Então eu preciso olhar e estudar para não trazer informação errada. E se eu trouxer informação errada, eu preciso me corrigir com a igreja. Então eu estava olhando e lembrei do nosso testemunho de vida. Eu lembrei de que antes de ter carro, a gente andava de bicicleta, eu e ela. Aliás, antes das bicicletas, nós andávamos para tudo quanto era lugar. Eu até esquecia dos lugares, a gente dava a volta demais, de tanto andar, né? Mas esquece isso. Mas depois nós compramos uma bicicletinha. E aí começamos a andar e ir para a igreja de bicicletinha. Aí eu ganhei uma bicicleta cargueira da minha tia. Paulinho e Rafael já eram nascidos. Rafael ia na cadeirinha na frente. Paulinho, como é uma mala, ia naquela carga da frente. E a Cristina atrás. E eu carregava as malas todinha. Ou as duas malas, mas a esposa. Eu carregava na bicicleta cargueira e levava para a igreja. Ia e voltava todos os dias que precisava ir para a igreja, eu ia com a chave da igreja. A gente abria a igreja e fechava a igreja. Com a bicicletinha. Hoje o Senhor nos permitiu não só ter o carro, mas ter uma casa. A gente vai evoluindo, a gente não fica só na miséria o tempo todo, a gente vai evoluindo. Mas às vezes dá ruim que volta lá para baixo de novo. Quem disse que é sempre flores? O carro está aí, amanhã ele pode não estar. Quem disse que não? Eu não posso, eu não falo isso não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. É verdade, o mundo é assim. Mas hoje, com o entendimento que nós temos como casal, essas coisas já não causam peso para a gente. Por quê? Porque nossa confiança não está aqui. Porque isso é passageiro. Isso acaba. Abre comigo em Atos, capítulo 17. Vou ler o versículo 26 ao 28, e depois o 30 e o 31. Paulo está lá em Atenas, e aí tem aquela idolatria tremenda lá em Atenas, cheio de deuses, para tudo quanto é canto. E aí Paulo vê um altar, onde está escrito, ao Deus desconhecido. E Paulo começa a trazer um discurso sobre aquele altar, falando daqueles que eles desconhecem, trazendo informação do Deus que eles não conhecem, e faz notório Deus para que eles conheçam a esse Deus. E agora eu quero que vocês entendam o que acontece na terra, porque Paulo traz essa revelação. Olha só, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando Deus, olha, percebe bem a leitura, Deus fez um homem, Adão, e de Adão fez todas as gerações do mundo. Olha o que está escrito agora. Para habitar sobre a face da terra. O que mais ele diz? Determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus carimbou em você e em mim um tempo para viver na face da terra. Você tem um tempo para viver e um tempo para morrer. Todos. Ninguém nasce para viver eternamente nesse corpo. Todos nós temos um carimbo na carne. Tempo de fabricação e validade. Obrigado. Validade. Está marcado, você só não sabe. Graças a Deus. Imagina se a gente soubesse o tempo da validade da gente. Meu Deus, é amanhã. Amanhã acabou para mim. Ninguém sabe, mas foi nos dado por Deus um tempo para habitar sobre a face da terra. Olha agora, versículo 27. A resposta para os nossos corações. Para quê? Para que Deus deu tempo para a gente morar aqui na terra? Para quê? Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando que o Deus que é presente no céu, que não é presente no inferno, ele se manifesta na terra. Você não o vê, mas você o percebe. Por isso ele usou a forma de tateando. Cadê? Onde está Deus? Você está vendo Deus? Ninguém está vendo Deus. Mas se você buscar, você vai achá-lo ainda na terra. Ele ainda pode se manifestar para você. Ele ainda pode se mostrar a você. Ele ainda pode se revelar a você ainda hoje na terra. Porque quando descermos a sepultura e vier o juízo, céu ou inferno, pode ser que a ira de Deus esteja sobre a tua vida ou a glória de Deus sobre você.
Na terra ainda há um período. Nós temos um período para buscar a Deus. É agora, não existe outro tempo. Foi dado a você um tempo de vida para buscar a Deus. Versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Na terra, vida e morte. Na terra, alegria e tristeza. Na terra, frio e calor. Quem mora no Rio de Janeiro fala assim, eu queria tanto morar naqueles lugares frios, né? Deve ser gostoso morar lá, só viver de casaco. Quem mora lá quer vir para o Rio. Meu Deus, aquele lugar é tranquilo para você usar tanta roupa. Mas na terra é assim, frio e calor. Amor e ódio. Ao mesmo tempo que a gente diz que ama, a gente também diz que odeia. É mentira? Um dia a gente está apaixonado pela pessoa. É o amor da minha vida. Manda flores. No outro dia, geralmente só acontece no casamento, né? Nós conhecemos um amigo, nós fomos na casa de um pastor amigo nosso, eu não vou falar o nome dele não, mas se ele ver o vídeo, ele vai saber que é com ele. Amo demais. O menino está namorando, ficou noivo já? Ficou noivo. Rapaz, tu tem que ver a caixa que ele comprou para a namorada. Tinha mais de 500 bombons dentro daquela caixa. Olha, mas era bombom e barra de chocolate de tudo quanto era tipo. Eu falei, cara, divide isso um pouquinho, cara. Tua namorada não vai comer isso tudo, não. Pelo amor de Deus. Tu tinha que ver o tamanho da caixa. Que Deus conserve. Porque é normal. Tem dia que a gente acorda de cara virada um para o outro. Tá vendo, Lula e Paulinho? Quando vocês casar, é normal. Vocês não ligam para isso. Qualquer dia vocês vão olhar assim. Cara, eu não queria olhar para você hoje. Fala todo dia já? Mas é normal, porque isso é a terra. É essa carcaça, é esse corpo. Ele morre, um dia ele adora, outro dia ele odeia. Quem nunca disse ama a Deus com fervor, passou semanas orando e na outra semana esqueceu de orar? Quem nunca chorou diante de Deus fervorosamente e na outra semana nem olhava para ele? É aqui. É isso aqui, é o planeta Terra. Mas Deus deu a você um tempo para buscar a Ele. Buscar a Ele pelo varão que Ele destinou. Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Jesus Cristo morreu com a minha e com a sua carne. Jesus Cristo tomou um corpo parecido com o meu e com o seu. Sabe para quê? Porque Ele não pecou. Passou pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores, para que quando Deus olhasse e dissesse, esse é justo. E agora eu olhasse para ele e dissesse, eu creio na tua justiça, porque na minha eu não creio. Eu amo e deixo de amar. Jesus amou até o fim. Eu digo, vou fazer e não faço. Jesus fez até o fim, cumpriu. Ele disse, vou morrer por vocês, e morreu e foi até a cruz. Eu não faço. Você não faz. Um dia você quer preto, outro dia você quer amarelo. Um dia você ama, outro dia você odeia. Todos os dias são assim para nós. Mas Deus deu Jesus justo para que eu e você tivéssemos salvação. E não conhecêssemos a ira de Deus no inferno, mas a glória de Deus no céu. O tempo é hoje. Basta você dizer, eu entendo, eu creio. Ou não, eu não quero.